Olá, bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre Paulo Apóstolo, o gigante do cristianismo. O meu nome é José Olímpio, já peço a você que está chegando agora, se não é inscrito no canal, se inscreva. Também não deixe de deixar o seu like, curtir esse vídeo e compartilhar com mais pessoas. Paulo Apóstolo, o gigante do Primeiro Testamento, o gigante do cristianismo. Nós poderíamos colocar vários adjetivos na pessoa de Saulo, de Paulo, mas vamos fazer alguns pequenos reconhecimentos. O primeiro deles é que o Novo Testamento, ele é composto de 27 livros. E desses 27, 14 são de Paulo, são escritos de Paulo. Vale ressaltar que a carta aos Hebreus, que durante séculos foi considerada como uma epístola paulina, agora recentemente, eu digo recentemente, há mais de 50 anos, não é mais considerado um escrito paulino. E isso então diminui o número dos escritos de 14 para 13. Mas até então a carta aos Hebreus não tem um autor reconhecido. É o maior teólogo de todos os tempos. Paulo, ele vai nortear a sociedade da sua época e também a nossa hoje. Paulo, ele discorreu sobre todos os assuntos da moral cristã, colocando balizas que são importantes e fundamentais até os dias de hoje. Paulo é o apóstolo dos gentios. O que significa ser apóstolo dos gentios? Significa que Paulo é o meu apóstolo, que Paulo é o seu apóstolo. Porque no mundo em que Paulo vivia, havia a concepção de que havia o mundo judeu e o mundo dos gentios, o mundo dos pagãos. Então, nós que não somos judeus, nós somos gentios. E com isto, graças a esse grande apóstolo, os gentios vão ter contato e conhecimento do Evangelho e com a palavra de Deus. Tão rápido a igreja começa a crescer. Existe aproximações de datas, que estou dizendo que as datas não são exatas, mas Paulo teria nascido em torno do ano 4 ao ano 5 depois de Jesus. Portanto, Jesus um pouco mais velho do que Paulo. Jesus teria nascido mais ou menos no ano 5 antes de Cristo. Isso dá uma diferença de mais ou menos 10 anos de idade entre Jesus e o apóstolo Paulo. Paulo nasceu na Turquia, na cidade de Tarso. Por isso ele era conhecido como Paulo de Tarso. Mas ele era judeu da tribo de Benjamim. Eu sou um judeu da tribo de Benjamim. O próprio Paulo vai dizer isto. Alguns historiadores acreditam que Paulo teria o nome de Saulo em homenagem ao rei dos judeus, Saul. E ele teria esse nome, judeu, que significa aquele que Deus chama, aquele que é chamado. Então, embora na mesma pessoa nós temos dois nomes, Saulo e Paulo, um não é sinônimo do outro, mas era comum que se tivesse dois nomes na época de Paulo, como Simão Pedro, como João Marcos e outros, tá? Então,
O nome Paulus é do latim e ele significa pequeno. Ele significa pequeno. Era comum no tempo do apóstolo Paulo, no universo em que ele vivia, as crianças judias do sexo masculino começavam então a estudar a lei de Moisés com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Com 12 anos de idade, essa criança já era uma adolescente, podia participar das reuniões na sinagoga e ler a Torá. Poderia ler a Torá já como um cidadão judeu. Aos 12 anos, Saulo é enviado para Jerusalém para estudar, para se formar. E ele vai estudar com Gamaliel. Isso está escrito em Atos capítulo 22, versículo 3, que Saulo, vai falar sobre ele dizendo: eu me formei aos pés de Gamaliel. Então veja, Paulo e Jesus, enquanto homens, o homem de Nazaré e Paulo de Tarso, eles não se encontraram, eles não se conheceram fisicamente, tá? Saulo era um homem estudioso, muito estudioso e muito temente a Deus. E ele então começa a perceber e a ver que havia no judaísmo um movimento crescente, uma seita que ia se crescendo em torno de um tal Jesus. Um tal Jesus um homem que se fez Deus. Um tal Jesus, um homem que se fez Deus. Então, Paulo, acreditando nisso, começa então a perseguição. Mas nós sabemos que a verdade é o contrário. É Deus que se faz homem, e não o homem Jesus que se fez Deus. Mas Deus é que se encarna no seio da Virgem Maria e se faz um de nós. Isso faz muita diferença. Acredita-se que a conversão de Paulo, que nós celebramos essa semana, dia 25 de janeiro, sua conversão, ela tenha ocorrido no ano 35. Vale dizer que é mais ou menos, tá? As datas são mais ou menos, não são datas exatas, são datas aproximadas. Que Paulo teria, então, tido aquele episódio de Atos, capítulo 9, aonde ele cai do cavalo, aonde ele encontra Jesus. E a conversão de Saulo para Paulo, ela não é só uma conversão pessoal, mas ela é uma conversão para a igreja, e a igreja num todo. Porque, para começar, quando Saulo cai por terra, e uma voz que ele escuta pergunta: por que me persegues? E ele pergunta: quem és? E a voz responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Então, Saulo tinha ciência que esse Jesus já havia morrido crucificado. E Saulo já sabia e conhecia Estevão, que morreu por acreditar que esse Jesus havia ressuscitado, coisa que até então Saulo não acreditava. Então, Saulo é participante, testemunha e envolvido na morte do primeiro mártir, São Estevão. E na morte de Estevão, Estevão declara, minutos antes, que vê o céu aberto, que ele vê a glória de Deus. E agora, Saulo, caído no chão, escuta a voz desse mesmo Jesus que Estevão afirma está vivo, dizendo para ele: por que me persegues? Imediatamente na cabeça de Saulo: eu não persigo a Jesus, eu persigo
os seus seguidores, eu persigo aqueles que falam que Jesus é Deus. E aí, imediatamente, Jesus ordena a Saulo que entre na cidade, e Saulo, se colocando em oração já na cidade, ele vai então receber a visita de Ananias. Ananias é quem vai então ter o primeiro contato com Saulo. É ele que vai lhe abrir os olhos, fazendo cair dos seus olhos as escamas, conforme nós vimos na narrativa Atos 9. Mas imediatamente a isto, vejam, Saulo tem uma experiência grandiosa. Jesus já havia subido aos céus. As testemunhas da ressurreição de Jesus já haviam concluído essa etapa de ver, falar com o ressuscitado, fisicamente, claro. Mas Paulo vai dizer de si como um aborto, o 13º apóstolo, e aqui é o último que viu o ressuscitado, o último que falou com o ressuscitado. Então, Paulo traz em si essas plenitudes diferenciadas. E mesmo assim, trazendo isto consigo, Ananias vai apontar para Saulo o caminho do cristianismo, dizendo: sereis batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo tendo essa experiência mística, desta grandeza que é falar com o ressuscitado, como nós falamos e nos entendemos, ele fala com o ressuscitado, Ananias não vai dispensá-lo do batismo. Ele será batizado. E após o batismo, Saulo sente o agir do Espírito Santo na sua vida e ele então toma a decisão, ele é conduzido para o deserto da Arábia. E lá ele vai ficar 3 anos. Nós vemos Paulo relatando essa experiência dele em Gálatas, capítulo 1, onde ele conta que foi para a Arábia e ficou 3 anos. Ele volta da Arábia e passa em Jerusalém, tem ali um contato com Pedro, Tiago, e está um momento de muita perseguição ainda. E ele então vai para Tarso. Ele vai ficar em Tarso, a sua terra natal, aproximadamente 10 anos. Já se foram aí aproximadamente 13 anos da conversão de Paulo. E Paulo ainda não havia produzido uma linha dos seus 14 livros, ou dos seus 13 livros que fazem parte do Novo Testamento. Ele ainda não havia testemunhado Jesus Cristo publicamente, mas ele estava se formando, ele estava em oração constante, ele estava seguindo as instruções do Espírito, a revelação e escutando exatamente aquilo que a igreja estava já fazendo em seu entorno. Vale lembrar aqui que Paulo conheceu Pedro nessa ocasião em que ele foi a Jerusalém. Depois da Arábia, ele teve seu primeiro contato com Pedro. Até então ele não conhecia Pedro. E ele vai voltar a ver Pedro, 13 anos, que ele ficou 3 na Arábia, mais 10 em Tarso, e ele só vai voltar a encontrar com Pedro novamente no Concílio de Jerusalém, que terá passado aproximadamente 15 anos da sua conversão. Desse momento que ele conhece Pedro, então ele vai reencontrar Pedro aproximadamente 15 anos depois. E aí, Paulo está em Tarso,
trabalhando, curtindo suas peles, tingindo, né, fazendo tecidos, fazendo as suas tendas. E aí, Barnabé, um grande judeu, um grande homem, vê, né, que existe uma grande missão na igreja para os gentios, porque a realidade era, enquanto os apóstolos cuidavam da pregação para os judeus, alguns gentios viam o estilo de vida da igreja cristã primitiva dos judeus e queriam fazer parte, queriam entrar. E aí, para isso se realizar, eles teriam então que ter alguém que pregasse para eles. Porque os judeus, eles aceitavam que os gentios viessem a participar, mas os judeus entendiam que Jesus é fruto de um plano de salvação e de uma preparação que Deus faz desde o livro do Gênesis até o último livro do Primeiro Testamento. E que eles, nós, gentios, não havíamos nos preparado, não havíamos participado desses momentos do Primeiro Testamento e da preparação do povo para a vinda do Messias. Nesse sentido, eles teriam então que aderir às leis judaicas, viver a realidade do judaísmo para se tornarem cristãos. E aí isso começa a criar entraves. Quando Barnabé, né, inspirado pelo Espírito Santo, olha, nós temos alguém que vai poder pregar para os gentios, que conhece, que dá testemunho, que já é batizado, que teve uma experiência com Jesus. E se nós, abrindo um parênteses, observarmos que a cadeira de Judas, o traidor, Iscariotes, ela é preenchida por Matias lá no começo do livro do Atos dos Apóstolos, exatamente com o seguinte pré-requisito de que o substituto de Judas Iscariotes deveria ser alguém que conhecia Jesus desde o batismo de João até a ascensão do Senhor. E encontraram então Matias. Agora, o apóstolo Paulo, ele não preenche esses pré-requisitos, mas ele tem a experiência com o ressuscitado pessoalmente. Ele vive a realidade apostólica. E ele então vai, a partir daí, ele vai com Barnabé para poder assumir a missão de apóstolo dos gentios. E ele sai de Tarso e vai para Antioquia. De lá, de Antioquia, eles vão partir, Paulo e Barnabé, para a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que até então Barnabé é muito influente nessa primeira viagem. E nessa primeira viagem missionária, eles foram apedrejados, Paulo e Barnabé. Apedrejados até os seus atiradores de pedra tê-los como morto. Eles já estão mortos. Tomaram pedrada até se acreditar que tivessem morridos. E aí, eles não morreram. Eles se recuperam, voltam a Antioquia, e isto foi no ano mais ou menos 48. No ano 50, mais ou menos, Paulo vai fazer a sua segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Barnabé já não vai. Paulo e Barnabé têm uma discussão por causa de Marcos, que era sobrinho de Barnabé. E ele teria, então, tido, algum problema com Marcos, e aí, na segunda viagem, Paulo colocou, Marcos não vai. E Barnabé afirmou, sem Marcos eu não vou. Então, fica com Deus. E ficou, e Paulo vai. Nesta segunda viagem, Paulo então vai ter a companhia,
já de alguns varões apostólicos que está com ele, dentre eles o evangelista Lucas, que é autor também do Atos dos Apóstolos. Então nós temos Timóteo, que está com Paulo nessa segunda viagem, nós temos Silas e temos Lucas, que acompanham Paulo nessa segunda viagem. Essa segunda viagem, ela é muito importante para nós, gentios, porque o evangelho chega à Europa nessa segunda viagem apostólica. Ela chega pela cidade de Filipos. É a primeira igreja da Europa a testemunhar Jesus Cristo e a receber o evangelho. Isso está narrado no livro do Atos, capítulo 16. Também nessa segunda viagem apostólica nós temos o primeiro escrito do Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta. Então nós temos aí o início dos escritos do Primeiro Testamento. A terceira viagem de Paulo, que vai ocorrer no ano 54, mais ou menos. Só voltando nessa segunda viagem, é importante para nós, e nós brasileiros, nós que aqui estamos, porque quando o evangelho chega a Filipos, ele chega na Europa, ele vai chegar a Portugal. E de Portugal vai chegar ao Brasil. Então, assim, esse é o caminho. Então, nós temos, isso é importante para nós, tá? Saber a origem, de onde vem para nós o primeiro anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, já no ano 54, nós temos a terceira viagem missionária de Paulo. Essa terceira viagem missionária, ela é muito importante, tem alguns escritos paulinos, e dentre eles nós temos a primeira carta aos Coríntios. Essa primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que eu transmito para vocês o que eu recebi do ressuscitado. Eu transmito o que eu recebi. Paulo vai dizer que a igreja, quando a gente pega a carta de Coríntios, primeira e segunda carta, a gente lê todas as duas cartas, nós vemos como que a igreja já é balizada pelos sacramentos, como ela é exortada a viver a moral cristã. E não havia ainda o Novo Testamento sido concluído ou formado como nós o conhecemos. Mas havia uma tradição oral dos apóstolos que pregavam e ensinavam os ensinamentos de Jesus. E Paulo vai dizer: o que eu recebi, eu transmito. E lá nós temos como celebrar a ceia do Senhor, a Eucaristia, como ser perseverante nas orações, temos o batismo, a confissão dos pecados, enfim, todo um leque de conduta da vida cristã. E para não estender muito o vídeo, nós vamos parar nessa terceira viagem, mas nós sabemos depois que Paulo é prisioneiro, que ele apela para Roma, que ele vai a Roma como prisioneiro, e aí nós sabemos que Paulo morre mais ou menos no ano 67, degolado. E que de 54 a 67 nós teríamos mais ou menos aí mais de 10 anos. E que Paulo então teria, não temos evidência disto, mas o grande sonho de Paulo, como ele trata na carta aos Romanos, é de fazer exatamente uma viagem missionária à Espanha. A gente não sabe se essa viagem foi concluída e quais os frutos, se foi concluída ou não. Mas sabemos do sonho do grande apóstolo Paulo de visitar a Espanha. Contudo, a gente tem esse período em que nós não sabemos se houve a outra viagem missionária. Mas eu estou dizendo aqui que Paulo viaja a Roma, vai como prisioneiro, vai escrever em Roma várias cartas e vai orientar a igreja
dos gentios de lá, com as suas cartas e os seus conselhos. Bom, terminamos o nosso vídeo. Peço a você que se ficou até agora, deixe uma palavrinha sobre o apóstolo Paulo. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz.